Bom, eu vou falar um pouquinho, então, sobre me apresentar, né? E depois a gente faz um bate-papo aqui. Meu nome é Mariana, sou economista, educadora popular em economia solidária. Trabalhei muito tempo, né, nas incubadoras tecnológicas de cooperativa popular, fomentando grupos da área de economia solidária. A economia solidária, para quem não sabe, é uma forma diferente de realizar a produção, a comercialização e o consumo, a partir de princípios voltados para a autogestão, democracia, organização popular e divisão igualitária dos rendimentos produzidos, né? Em estruturas como cooperativas, associações. E dentro da comercialização e do consumo, a gente realiza atividades que também são ligadas a ações de agroecologia, que é a comercialização a partir do circuito curto de comercialização, em que a gente liga produtores e consumidores a uma proximidade muito maior, principalmente na cadeia produtiva do alimento. Dentro dos sistemas agroalimentares, a gente possui uma cadeia longa de produção e distribuição desses alimentos, pautado no que a gente chama de supermercadismo, né? É uma estrutura que só grandes produtores de alimentos conseguem acessar, né? E também esse alimento ele passa por muitas pessoas até chegar no consumidor final. Então, dentro da economia solidária e dentro das ações de agroecologia, a gente incentiva ações que são no circuito curto de comercialização, né? Também é importante salientar que essas ações são feitas também a partir de alguns princípios, né? De diálogo com os produtores, compreensão e fortalecimento da agricultura familiar, preço aberto, em que os consumidores acabam sabendo qual que é o preço final e dentro desse preço final a composição, quanto que está ganhando o produtor, quanto que está ganhando a pessoa que está realizando a comercialização, quanto que está custando o frete. Então isso é muito importante porque geralmente quando a gente vai comprar algum produto no supermercado, você não sabe quanto que o agricultor está ganhando naquele produto. E geralmente as pesquisas dizem que o valor que o agricultor ganha é menos de 30% do valor final. Então, ou seja, 70% daquele alimento, do preço daquele alimento, fica entre intermediários, distribuidores e o supermercado, né? Então, eu vim aqui para contar um pouco do trabalho que a gente fez lá no assentamento Santa Helena, um trabalho iniciado pela Roberta, pelo Diogo e pelo Jonas, lá em 2016. O Diogo Tafuri, ele era membro da incubadora e estava realizando esse trabalho como assessor técnico em economia solidária. Eles iniciaram a partir da formação de cestas agroecológicas, em que se formou um sistema de entregas e que vinha trazer para a cidade e distribuir essas cestas agroecológicas toda semana na UFSCar e na USP. No começo fizeram um projeto piloto, deu certo, aí os agricultores falaram, não, a gente consegue de fato entregar esses produtos semanalmente. E aí se formou um sisteminha de entregas que funcionou até 2020, né? No ano da pandemia que acabou se desmobilizando. Mas vou voltar um pouquinho atrás. A partir dessa iniciativa das cestas, o assentamento, por incentivo da Roberta e do Diogo, também conseguiram acessar as compras públicas. Então, eles também conseguiram, a partir dessa assessoria técnica, ir encaminhando para a entrega de produtos para merenda escolar, para PAA e tudo mais. Na pandemia, com o fechamento das escolas, isso desestruturou toda a produção do assentamento.
e também com a redução, né, da política pública do PAA. Né? O governo anterior reduziu, praticamente cortou o recurso do PAA, e isso fez com que os agricultores, com as escolas fechadas, com a desestruturação da política do PAA e com o fato de que muita gente estava com insegurança em relação às cestas, por conta de que a maioria dos assentamentos são de pessoas idosas, e isso também trouxe uma insegurança no sentido sanitário. Ah, não, a gente vai se encontrar para entregar cestas, e isso pode trazer o contato, né? Então, as cestas se desestruturaram. Hoje em dia, a gente realiza essa assessoria técnica no sentido de manter, tanto enquanto no PER, quanto o Instituto Florada, que eu faço parte, para manter as entregas para merenda escolar, que infelizmente esse ano não foi possível, para a PAA da Conab, e também para o Fiscar. A gente conseguiu um contrato de entregar alimentos para a creche, estamos tentando contrato para a entrega do restaurante, e isso vai sendo negociado de forma com que a gente vai tentando fazer com que esses recebedores, né, esses compradores, também compreendam a realidade das cooperativas e das associações, né? Porque muitas vezes o comprador não tem exatamente o que ele gostaria de comprar, mas ele pode mudar o seu cardápio, ele pode, né, adaptar receitas para conseguir comprar do agricultor familiar. Afinal, a gente tem a exigência de que essas instituições públicas cumpram o mínimo de 30% da agricultura familiar. Visto todo esse processo, né, de assessoria técnica para a comercialização que a gente realizou no assentamento e também nos outros assentamentos, a gente criou uma startup que chama Florada Tech, e essa startup está no começo do projeto PIP-FAPESP, em que a gente está desenvolvendo um sistema uma plataforma que contribua para os negócios da cadeia produtiva dos orgânicos e para o negócio da cadeia produtiva dentro da agricultura familiar. Esse projeto está em fase inicial, a gente ainda está desenvolvendo, né, para a gente conseguir chegar no nosso produto mínimo viável, mas existe uma perspectiva positiva de desenvolvimento de tecnologias para a agricultura familiar. O que acontece é que a gente tem um fosso, um abismo muito grande entre o desenvolvimento de tecnologias para a agricultura e o agronegócio, que o pessoal chama de agricultura 4.0, mas a gente tem muito pouco desenvolvimento de tecnologias para a agricultura familiar. Isso isso na verdade amplia, né, as dificuldades dos agricultores familiares. Exemplos básicos como não acesso à internet, não acesso à rede de telefonia móvel, dentre outras questões de acesso à tecnologia para a produção. A gente também poderia salientar que São Carlos é a cidade considerada a cidade da tecnologia, mas a gente também tem uma diferença e um fosso muito grande em relação a como essa tecnologia chega e se ela chega de forma justa ou não aos agricultores e aos empreendimentos de economia solidária. Por quê? Porque a gente tem hoje em dia a realidade de assentamentos que não têm água, que não têm acesso à água para produzir, que tem dificuldade de produção porque acaba recebendo o assentamento um solo muito degradado. E a gente precisa desenvolver tecnologias de recuperação desse solo, de produção para maior rentabilidade
e que os agricultores acabam não tendo acesso muitas vezes até a insumos básicos, a crédito, estradas que possam trazer, escoar a sua comercialização. Então, a minha provocação hoje é no sentido de que, sim, nós temos que pressionar por políticas públicas que incluam, melhorem o acesso para agricultores familiares e agricultoras, acessos básicos a serviços de saúde, educação, tecnologia, mas também eu gostaria de provocar o quanto o setor privado vem desenvolvendo tecnologia para esse setor público, para esse setor, que é o setor da agricultura familiar. Por quê? Porque para a sociedade como um todo é muito interessante e vantajoso que a gente mantenha os agricultores produzindo na terra, porque eles estão fazendo um serviço ecossistêmico. São eles que estão lutando de fato, né, contra essas mudanças climáticas que estão afetando a todo mundo. Então, a gente precisa desenvolver tecnologia para a agricultura familiar. A gente precisa que os agricultores tenham acesso, que os jovens tenham acesso e possam se manter na terra e também gerar renda a partir da terra. Então, a minha provocação nesse sentido vamos, então, voltar o olhar para o desenvolvimento de tecnologias para não ampliar esse fosso, e sim considerar a realidade da agricultura familiar e potencializar ela. É isso. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Roberta, estou assentada aqui no assentamento Santa Helena, no 29. Sou agrônoma, formada pelo Programa Institucional do INCRA, né, que é um programa de educação para jovens da reforma agrária, mas no foco da agricultura familiar. E estou fazendo mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro em agricultura orgânica. O assentamento de Santa Helena, acho que eu vou tentar fazer uma síntese, mas dizer que é um desafio, porque nós estamos nas trincheiras de luta e resistência há 20 anos, né? Estamos indo há quase 20 anos, então vou tentar fazer uma síntese. O assentamento de Santa Helena surge em 2000, na época ali 2000, 2002, 2003, num movimento que denunciava as áreas que estavam em passivo ambiental dessa região de Ribeirão Preto, São Carlos, Araraquara, Bocaina, na época que a cultura de cana-de-açúcar estava entrando de forma bem incisiva nesse território e já tinha, né, uma cultura de laranja extremamente agressiva. Então, aí na época de 2000, havia um movimento, né, denunciando essa ocupação degradatória ambiental nesse território. Eis que surge, então, a oportunidade das famílias aqui mesmo, dessa região de São Carlos, fazer uma denúncia no 29, Balneário do 29, em uma área que já era da União, ou seja, já era do governo, mas que ainda continuava sendo usufruída de forma ilegal. Naquele momento, estava sendo, há 10 anos, essa área já era da União, e o ex-proprietário continuava usufruindo dessa área de forma degradatória, né, com muito impassivo ambiental. É uma área de recarga do aquífero Guarani, um dos principais aquíferos aqui do nosso território, entre outros interestaduais e uma área muito importante, com muita degradação. Então, naquele momento, a gente ocupou aquela área para denunciar. Isso no final de 2004. Em 2005, início de 2005, com o INCRA, com todo aquele impassivo da legislação, foi, né, ali, naquele momento, visto que, de fato, era uma área ilegal, que era necessário que a União, junto com o INCRA, fizesse, de fato, a justiça social, que é a democratização da terra. É impossível a gente dizer de segurança alimentar se a gente não discutir sobre a democratização da terra, para que a gente possa democratizar o alimento saudável. Então, durante todo esse processo do final de 2005, né, com muita resistência nesse território, porque foi o primeiro assentamento desse território, então com muita discriminação, sem compreender
qual que era o nosso objetivo naquele espaço que era, no primeiro momento, denunciar, mas que a gente tivesse o acesso à terra para poder produzir o nosso alimento das nossas famílias. Na época, era muito criança, mas acompanhei todo, né, a ocupação, o movimento, a organização e resistência dos meus pais, inclusive minha mãe, que era para estar aqui hoje, Maria Aparecida, Dona Zita, né? Eu cheguei do Rio de Janeiro ontem à noite, então ela pediu que eu pudesse vir porque está com resfriado e aqui estou. Então, nesse momento, de 2005 para 2006, a gente consegue fazer o processo de regularização do INCRA, que é fazer o parcelamento, ciprar, né? Nesse meio termo, nós ficamos 1 ano e meio na barraca de lona, sem energia, sem água, para que pudesse ter, enfim, a tal da justiça social e o acesso à terra. Não foi fácil, foram épocas de muito... A gente tinha muitas crianças, né? Me lembro como se fosse hoje, a gente tinha uma juventude muito interessante. A maior parte dessas famílias, na época, a gente estava com 60 famílias. Hoje, nós somos em 14 famílias assentadas no assentamento de Santa Helena. As demais famílias foram assentadas em Descalvado, que era uma outra área também nesse mesmo sentido. E, ao passar do tempo, a gente começa, então, a discutir as parcerias e cooperação entre campo e cidade, com as universidades da UFSCar, que é aí o grupo NUPER, na época, né, ali já apropriando ali para 2010, 2011, com parceria com o Senar, com prefeitura, para que, ao menos, pudesse compreender qual era o nosso objetivo de estar naquele espaço. E que era necessário que a sociedade pudesse trilhar essa trincheira conosco para que pudesse compreender. Então, as coisas foram avançando, né? Em 2000 ali para 2007, 2008, nós tivemos acesso aos primeiros fomentos do INCRA, que era para supermercado, para ferramenta. 2009 tivemos acesso à habitação casa, foi aí que a gente, nesse meio tempo, a gente permanecia em barraco de lona, né? Porque o tempo que a gente ficou de acampamento e ao tempo que a gente teve acesso às primeiras políticas públicas oriundas do próprio INCRA, a gente ficou nessa forma. Então, era sem energia, sem água, e até hoje a gente tem um desafio no ponto de vista de irrigação. Então, 2008, 2009, a gente tem acesso à habitação casa, cada um consegue fazer a sua própria casa de alvenaria, no padrão ali do INCRA, né? 2012, 2013, a gente com muita insistência ainda na produção, sem investimento, sem crédito do INCRA. 2010, a gente consegue ter acesso ao PRONAF, ao primeiro PRONAF, que era justamente para fomentar a produção. E a gente já, nesse momento, já tinha um acompanhamento antes, que era da BK, né? Gabriel, que era companheiro da nossa amiga aqui, fazia parte da equipe, era técnico. Então, a gente tem o acesso ao primeiro PRONAF e ali com muita desestabilidade, porque eu posso dizer com muita segurança que todas as áreas da reforma agrária a gente herda solos terrivelmente degradados, com falta de fertilidade, sem água para irrigação. Então, a nossa primeira tarefa enquanto camponês da reforma agrária é fazer a reestruturação do agrossistema. Então, são áreas com muitos insetos considerados como pragas, muitas ervas espontâneas, com solo extremamente degradado, e a gente sabe que para produzir um alimento de qualidade, a gente precisa que um solo seja fértil, que aquele ambiente tenha vida. E todas as áreas de reforma agrária que eu tive a oportunidade de conhecer, que não foram poucas, a gente surge desse histórico de reestruturação ali daquele agrossistema do meio ambiente. Então, quando a gente tem acesso ao PRONAF, um recurso na época mínimo, né? A gente ainda tinha a peleja de pensar no sistema produtivo, mas principalmente nessa reestruturação do solo. Nessa época, já em 2009, eu entro na Universidade da UFSCar, campus Sorocaba, e tenho a oportunidade, né, de ocupar o latifúndio do saber, que para nós não é um espaço. A gente consegue, com muita tranquilidade, dizer que as universidades, esse espaço aqui, infelizmente, nós temos poucas representações. E isso é histórico. Hoje tem diferença? Tem. Já estamos nesse espaço? Estamos. Mas a gente consegue contar no dedo agricultores familiares, quilombola, indígena, sem terra, caiçara, e principalmente negros e negras. E se for falar mulher negras, então aí o negócio fica complicado.
Então, a gente tem uma oportunidade de ocupar esse espaço, que é a gente se formar, se qualificar para ajudar nossas comunidades, que é para sustentar a sociedade com produção de alimentos saudáveis. Esse é o nosso sonho, que a gente possa sair da cidade, da marginalização, lá de onde está a violência, para que a gente, os nossos filhos, tenham acesso à segurança, no mínimo, uma segurança do ponto de vista de ter o espaço para poder viver, mas também de produzir o alimento saudável. Então, me formei em 2015 e todo esse processo que estive se formando, né, por ser um programa do Pronera que era de alternância, então eu ficava 3 meses lá e 3 meses nas comunidades, então eu tinha a oportunidade de fazer estágio na Embrapa, na UFSCar, e levar um pouco do que a ciência estava construindo e que Mari estava dizendo que se a ciência hoje não consegue responder aos anseios da agricultura familiar, a agricultura familiar, agroecológica e orgânica, o desafio é dobrado. Então, são técnicas e tecnologias extremamente não acessíveis, que a gente não tem acesso, que as nossas áreas é pequena. Eu costumo dizer que ela é grande para enxada e pequena para o trator. Então, é um desafio para nós produzir o alimento por conta desses vários entraves, do ponto de vista principalmente financeiro e acesso ao conhecimento. Santa Helena, né, consegue, com muita bravura, com muita cooperação camponesa, e sobressaindo desses desafios a partir dessa coletividade. 2015, a gente consegue, então, eu e meu companheiro pai das minhas filhas, consegue se formar, fizemos uma parceria, então, com o NUPER. Diogo foi uma pessoa muito especial e continua sendo, e todo o coletivo da NUPER da UFSCar. Economia Solidária muito fez e continua fazendo, são pessoas que estão dentro do Instituto, mas que têm uma outra compreensão de consciência e olhar para a agricultura familiar enquanto território. Então, a gente, como Mari, vou tentar ser aqui mais rápida, a gente consegue, então, organizar as primeiras experiências de comercialização de sistema de cesta. Em seguida, a gente consegue, então, acessar os mercados institucionais, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. E aí a gente precisa garantir que esse nome de alimentação escolar ela seja não apenas a merenda escolar. Que a gente saia da bolachinha com leite, que a gente saia do biscoitinho da escola e a gente consiga garantir aos meninos realmente uma alimentação saudável. É necessário que os meninos tenham a condição do mínimo de alimentação na escola. E é importante lembrar que quem está hoje nas escolas públicas são aqueles e aquelas que, ao menos, pode ser que eles estão nesses 33 milhões de pessoas que estão passando fome. Dos 107 milhões de brasileiros que estão em insegurança alimentar. E são aqueles que não têm, provavelmente, alimento dentro da casa, mas que têm acesso na escola. Então, e o quanto esse alimento na escola ele é necessário e urgente para que os meninos possam, de fato, continuar com acesso à educação pública. E a escola, a gente sabe que faz a diferença para nós que somos classe operária. É a educação, esse é o caminho para que a gente possa alcançar outros caminhos, que a gente possa ser o instrumento ou o sujeito de transformação da nossa realidade. Porque se o campo não planta um alimento saudável, a cidade não vai se alimentar com alimento saudável. E aí, esse é o nosso tempo? Beleza. Então, é importante que a gente consiga hoje compreender, às vezes eu permeio dentro do assentamento para fora para a gente entender qual que é a sociedade que a gente está construindo. Então, hoje, todos os alimentos ultraprocessados, mais barato, mais em conta, os embutidos, as latas, a salsicha, é o que a maioria do nosso povo periférico tem acesso. E olha quando tem acesso. Então, quando a gente discuta que é importante a gente democratizar a terra para que a gente possa garantir a nossa segurança alimentar, mas que também do povos territoriais, é justamente isso. E que a comercialização justa e a economia solidária consiga ter acesso à alimentação para aqueles e aquelas que precisam. Porque se a gente analisar hoje quem tem acesso aos produtos orgânicos na gôndola dos grandes mercados, nem nós que somos produtores a gente consegue acessar aquele espaço. Então, é importante que a gente consiga produzir e sair dessa marcha de mercado grande. E aí a economia solidária, os circuitos curtos, que é nós, direto com os consumidores, a gente consiga fazer o seguinte, que o alimento saudável orgânico consiga ter um preço acessível para que todos aqueles e aquelas consigam ter na sua mesa, no mínimo 3 vezes por dia, um alimento saudável. No mínimo. Então, um pouco nessa construção, é importante lembrar que as políticas públicas ela é fundamental.
e que a maioria dos assentamentos ainda passa por muita insegurança no ponto de vista de incentivo financeiro para produzir o alimento. Então, a gente já discutiu aqui que a gente precisa de recurso para reestruturar o solo e que todas as grandes maioria que hoje estão conseguindo produzir seu próprio alimento saudável é no sangue e no suor. Dá para contar num dedo quem de nós conseguiu ter um acesso realmente da política pública. Então, a comercialização, ela responde, porque se a gente não tem recurso para comprar um bom insumo, para ter um bom trator, para ter uma boa semente, para ter, né, os insumos, uma boa ferramenta, mas que a comercialização consiga nos garantir uma segurança de renda e a gente possa, com o próprio recurso, ser reinvestindo nas nossas propriedades, nos nossos lotes de reforma agrária. Embora que o certo seria que a gente tivesse, de fato, um acesso ao crédito, como todos os grandes têm, financiamento, como todos os grandes fazendeiros têm, e que a gente também pudesse garantir a segurança e o escoamento contínuo durante o ano do nosso produto. E as feiras, elas têm um papel fundamental, porque as feiras permitem que a classe operária, os bairros periféricos, também tenham acesso. Então, eu costumo dizer, né, que a gente precisa diversificar a nossa produção no agrossistema. É necessário que, ao longo do ano, a gente consiga, com muito desafio, produzir a folha, os legumes, a fruta, ter a galinha, ter o porco, ter uma diversidade, porque isso faz com que o nosso agrossistema ele seja mais resiliente. Quanto mais monocultivo, que é uma cultura no agrossistema, maior a probabilidade de inseto considerado como pragas. Um exemplo bem rapidinho. Se a gente tiver uma produção só de milho, se entra uma largata, por exemplo, acaba com tudo. Mas se a gente tiver o milho, a berinjela, o quiabo, as folhas, entre uma cultura e outra, a gente automaticamente vai reestruturando o ecossistema. A comercialização, ela vem no mesmo sentido. É necessário que a gente tenha o sistema de cesta, que a gente sabe que quem tem acesso às cestas é um público mínimo, que tem uma condição, que às vezes não tem muita condição de ir e voltar, e prefere essa praticidade de receber o seu produto na própria casa. A gente precisa da feira, porque a feira é onde a gente vai encontrar também esses que têm, economicamente, estão mais estáveis, mas também a gente vai encontrar a classe operária, a classe trabalhadora nesse espaço. A gente precisa do PA, que é um programa muito interessante, programa de aquisição alimentar do governo do estado, tanto municipal, estadual e nacional, para que os asilos tenham acesso a esses alimentos saudáveis, para que as creches tenham acesso a esses alimentos saudáveis. E a gente precisa do PENAI para que os nossos meninos tenham acesso à alimentação saudável. E aí quero reforçar o quanto a alimentação saudável ela é importante para que a gente consiga absorver aquilo que está nos dando colocado lá na escola. Porque com fome, a gente não tem condição de absorver o conhecimento. A gente sabe como a fome dói. Então, a nossa tarefa ela é maior. Nós, enquanto camponeses, nós estamos com uma tarefa que ela é sacrificatória. É da gente produzir o alimento para aqueles e aquelas que não têm e aqueles e aquelas que têm também. Mas, principalmente, a nossa... É sobre isso. É sobre como é que a nossa responsabilidade, enquanto sociedade, de democratizar o alimento saudável. E a gente sabe que isso é um grande desafio e que ele não pode ser uma tarefa só nossa enquanto camponês. Ela precisa ser uma responsabilidade da universidade que está formando. Ela precisa ser responsabilidade da prefeitura, da Secretaria de Educação, da Secretaria de Agricultura Pública, da Secretaria de Saúde, que a gente sabe o quanto isso influencia diretamente na saúde pública, que é a coisa de não ter o que comer ou não ter o que comer com qualidade. Então, a gente vem trazendo essa responsabilidade compartilhada. Então, já quase finalizando, quero trazer algo que eu acho extremamente importante, que é a certificação participativa. Então, o governo... A gente tem uma lei no Brasil, a Lei de Agricultura Orgânica 10.831, que ela foi decretada em 2003, que é justamente para contrapor o modelo de certificação convencional, que é aquela pessoa que vem de fora e quer dizer que o meu produto, que eu produzo, que eu sei de onde é a semente, o que eu fiz, poder dizer que meu produto é orgânico ou não é orgânico. Então, de 2003, os movimentos agroecológicos e orgânicos em nível de Brasil conseguem contrapor, né, esse modelo da Europa, que estava vindo muito forte para o Brasil. Então, a gente consegue construir, então,
o Sistema Participativo de Qualidade Orgânica. Então, de forma bem rapidinha, são 2 movimentos. Então, em um, que é o OCS, que certifica de venda direta, que esse é o caso do OCS Santa Helena. A gente tem página, tem vários, né, inclusive artigos aí publicados pelos companheiros que trazem um pouco sobre isso. Então, a OCS, ela consegue contribuir com os agricultores, pequenos agricultores, a certificar o seu próprio produto junto com o mapa. E tem a SPG, que é o Sistema Participativo de Garantia, que já permite acessar outros mercados como orgânico, como, por exemplo, gonda de mercado, sacolão, restaurante, enfim, essas mais clichê. Então, eu acredito muito na certificação participativa porque ela é um instrumento de organização dos povos. E é justamente por essa OCS que o Santa Helena conseguiu avançar no ponto de vista de organização, de troca de saberes e sabores camponeses, né? Que conseguiu trazer a universidade para dentro do assentamento, a prefeitura ainda de forma muito modesta, a gente precisa muito que avançar, mas realmente ao longo do processo vem fazendo, né? Ali mesmo, enfim, é necessário que a gente consiga avançar, a prefeitura tem potencial muito mais do que já consegue fazer. Então, E esse instrumento de organização participativa, ele permite que o consumidor também consiga acompanhar a produção com as visitas de pares. Então, todas as comunidades que estão dentro da certificação participativa, a gente diz o seguinte: as nossas porteiras estão abertas para vocês conhecerem o que é a natureza, o que é a produção de alimento saudável, o que é a integração das crianças, da juventude, dos idosos e de todos os seres e seres daquele espaço do ecossistema. Então, eu acredito muito na certificação enquanto instrumento de organização, potencialização e fomento à produção e comercialização, e sem dizer que garante para vocês, enquanto consumidor, a rastreabilidade do nosso produto enquanto produto agroecológico e orgânico. Meu tempo já estourou. Falei muito e não falei nada, mas eu quero dizer para vocês que a agroecologia é ciência, é movimento, é prática e é política. E tudo é decisão política. Não queremos nós distanciar do ponto de vista do que é política, para a gente saber o que a gente está alimentando, da onde está vindo e o que a gente está fazendo enquanto indivíduo para poder contribuir nisso. Porque não adianta ficar em casa reclamando que a comida está cara, que a comida está cheia de veneno, e se a gente não se propor enquanto indivíduo e enquanto sujeito coletivo para trilhar as trincheiras e realmente compreender esse processo e contribuir de forma efetiva. Então, é isso. Estamos abertos aqui caso tenha algumas. Eu espero que consegui passar uma mensagem.